1, 2, 3, 4. Pessoal, olha só, para vocês que não vieram na aula, o pessoal que quer reforçar, a gente vai fazer agora uma aula rápida de como confeccionar um cabo de rede de 4 pares, categoria 5, tá? De forma, obedecendo a norma 568A, tá? Nós temos aqui alicate de grimpar, decapador, conectores e o cabo, tá? Então vocês vão prestar atenção como fazer um cabo de qualidade. Primeiramente, vamos entender o processo de decapagem, tá? Esse decapador aqui, ele tem uma regulagem aqui com esse parafuso, que é para você não deixar que na hora do corte ele pressione muito o cabo. Se ele pressionar muito o cabo, o que vai acontecer? Quando você fizer o corte, ele vai cortar o cabeamento interno. Cortando o cabeamento interno, você vai ter falha na hora de você fazer a separação dos pares. Então, aqui já está regulado, ele não está muito apertado, e eu vou simplesmente rodar aqui um pouquinho o decapador, e agora eu tenho o corte feito. Mais ou menos desse tamanho para facilitar o processo de corte do cabo, tá? Agora eu vou separar os pares. Esse cabo, ele tem essa haste interna aqui, que além de facilitar a separação da formação do cabo, ele também ajuda a não arrebentar o cabo na hora de você tensionar ele dentro de um conduíte, dentro de um duto. Nós vamos tirar também esse cabo. Eu vou cortar usando alicate de corte aqui. Ok? Podem fazer aqui com esse aqui, ó. Bom, no momento que eu tenho que fazer, a primeira parte que eu tenho que fazer para fazer um cabeamento adequado é separar os pares. Vamos separar os pares, todos eles, bem atento a cada par. Lembrando que cada cabo, cada tipo de cabo, ele vem com uma formatação de par diferenciada. O normal e o mais comum de achar é os pares que são demonstrados aqui nessa tela. Por exemplo, o par verde, ele tem um filamento verde, todo verde, e possui também um outro filamento que é branco rajado de verde. E assim nos outros pares, azul com branco rajado de azul, laranja com branco rajado de laranja, marrom com marrom rajado de branco junto aqui. Nesse caso, desse cabo, vocês podem observar, ele não tem um rajado, né? Ele não tem um listrado. Ele tem uma cor mais forte e a cor mais clara. Diferente do par laranja, que é um branco e o laranja, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Depois que eu separei, destrancei todo o cabo, eu vou acertar esse cabo. Vou usar um pouco a força do dedo para deixar o fio mais reto, tirando essas curvaturas que estão nesses filamentos em decorrência da torção dos cabos na formação dos pares. Então, olha lá, eu estou lá fazendo isso com um pouco mais de força. Se depois você está fazendo lá sem cabos, você sentir que seu dedo está um pouco dormente, então você pode pegar, de repente, uma caneta, né, e usar a caneta para ajudar a deixar esse filamento mais reto, né? Uma caneta, o cabo do alicate, o cabo do decapador, né? Para não machucar muito a mão, porque quando você vai fazer muito cabo, acontece de dar um pouco de dormência, né? Gera um calo aí por causa disso. Agora nós vamos separar as configurações do cabo. Depois que eu deixei ele bem liso aqui, bem correto, eu fiz em todos eles e o cabo agora está certinho para ele poder facilitar a separação. Nós vamos usar a configuração 568A, TIA, EIA 568A, que vão ser
grimpados nesse conector RJ45. Sempre com o conector olhando pela base, né? Pelo fundo do conector, pela parte de baixo do conector, que nós vamos colocar nessa ordem. Então, começando da esquerda para a direita, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Dessa forma. Então, vou separar aqui o meu cabo. Então, começo lá, ó. Não é branco, verde, é um verde mais claro. Depois vem o verde. Então, branco, verde, verde. Branco, laranja. Então, vou pegar o par laranja. Par branco, laranja do laranja. Depois eu vou pegar o azul. Depois, branco, azul. Laranja. Branco, marrom e marrom. Bom, organizei a sequência do cabo. Bem organizado. Verifiquei aqui e notei que tem um par que está errado aqui. Então vou ajustar esse par. Meu branco laranja foi para o lugar errado. Agora sim. Conferindo. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Vou colocar o meu dedo em cima do corte aqui e mais ou menos vou fazer o corte do cabo nessa parte aqui. Para quê? Que é o comprimento exato para que eu introduza os filamentos no conector e que essa capa plástica consiga ultrapassar essa partezinha aqui, essa ranhura, que vai fazer a quebra no momento da crimpagem, que vai travar essa parte plástica do cabo, tornando o cabo assim mais seguro, para evitar que de repente numa puxada do cabo ele saia do conector. Então vamos lá, vamos cortar. Então separei lá, conferi novamente a configuração: branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Norma 568A, TIA, EIA. Vou pegar o meu alicate de crimpagem e vou usar a ferramenta de corte, que é essa ranhura aqui de lâmina. Vou chegar, vou conectar ela mais ou menos aqui. Tem que cortar sempre retinho e vou fazer o corte. Fiz o corte. Uma coisa que tem que estar bem atento: o corte tem que ser bem certinho aqui, porque se ele tiver envesado ou com os cortes totalmente disforme aqui, um filamento vai chegar lá no topo do conector e os outros vão ficar para trás. Então não vai ficar correto. Então vou lá agora posicionar o meu conector RJ45 dessa forma, a parte de baixo, e agora eu vou introduzir os filamentos do cabeamento e fazer com que eles tomem os devidos lugares dentro de cada canaleta. Pressionar bem. Eu acho que esse aqui não vai tudo não, vamos ver. Empurrar bem o cabo para dentro. Ele já está na área de grimpagem, de travamento do cabo, e agora eu vou verificar contra a luz se todo o cabo chegou lá. Se vocês conseguirem perceber contra a luz aqui, vocês vão ver que um filamento, justamente do laranja, ele não chegou até o topo. Não pode ser assim, tá? Não pode ficar dessa maneira, porque ele não vai conseguir atingir o conector que vai travar e vai perfurar esse filamento e vai fazer o contato da rede. Então nós temos que verificar. Vou tirar novamente. Se vocês notarem lá como é que tá, ó. Justamente o filamento laranja, ele está fora do padrão ali. Vou tentar reorganizar o cabo. Nesse caso, como eu já fiz um corte, eu errei o procedimento de corte, vou ter que refazer novamente. Vou cortar mais um pouco o filamento do cabo, a capa do cabeamento aqui. Retirei. Deixa eu puxar aqui com outro alicate.
Desencapei. Vou fazer o procedimento mais uma vez. De afinamento dos cabos aqui, para ficar mais fácil. Vou eliminar a haste central. E vou novamente reconfigurar meu cabo, usando o padrão da norma 568A. Então, branco, verde, verde, branco, laranja. Dá uma torção aqui. E vamos separar. Opa. Azul para azul. Deixa eu puxar a laranja para cá. Branco, azul. E agora vem o laranja. E por fim, configuração do par marrom. Branco, marrom, marrom. No caso, verde claro, verde escuro, branco, azul, azul claro, laranja, marrom claro, marrom. Vou cortar um pouco maior para evitar aquele erro lá que eu fiz no primeiro corte. Então, selecionei aqui direitinho, conferi certinho, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Vou fazer o corte do cabo. Fiz o corte, tá em paralelo direitinho, e agora vou posicionar os filamentos dentro das calhas do meu conector RJ45. Vou empurrar bem o cabo. Já está na minha linha de segurança. Agora sim, todos os conectores estão até o final do meu... Todos os filamentos estão até o final do conector. Posso olhar, vou inspecionar essa lateral, se o fio marrom está lá. Outra lateral, se o branco verde está ali. E a frente, eu verifico se tem lá as conexões, se estão tudo ok. Beleza? Vou posicionar o cabo dentro da ranhura do meu alicate de grimpar, dessa forma, porque ele vai entrar aqui e esses dentes vão pressionar esses conectores, né, banhado a ouro, a perfurar esses filamentos e fazer o contato. Então vamos lá, ó. Pressionei, dou mais uma reforçada e pronto. Uma ponta do cabo já está pronta. Está bem preso e ele está bem conectado. Todos os filamentos perfuraram, todos os conectores chegaram a perfurar os filamentos que estão aqui no cabo. Tá? Então tá lá, direitinho. Vamos fazer a outra ponta. Então aqui eu já fiz os dois cabos, né? Lembrando que eu usei a mesma configuração em ambas as pontas, porque esse cabo ele vai ser utilizado para ligar um computador a um dispositivo hub ou switch, né? Quando você tiver que ligar um computador a outro computador, o par verde e laranja tem que ser trocados. Então usa o que? Numa ponta 568A e na outra ponta 568B. Notem que aonde é o par verde é o par laranja, na outra ponta. Onde é o par laranja é o par verde. É que ele faz a torção do TX e RX. Por isso que é chamado de crossover. Aqui representado nesse gráfico. Agora nós vamos testar se a qualidade do cabo foi bem feita. Eu vou utilizar esse testador de cabo. Vou ligar o testador de cabo. Vou posicionar uma ponta na minha entrada emissora de sinal e na outra na receptora. E nós podemos ver que ele está comparando certinho, está batendo certinho todos os conectores. Isso quer dizer que o quê? Que todo cabo está fechando contato. Então o cabo está legal.
mostrar para vocês. Se eu fosse testar um cabo cross, quando ele chegasse aqui no primeiro par, ele ia conectar com o outro par, lá que é o número 6, né? Na ranhura 6 aqui. Ele ia acender aqui e o 6 aqui. Ele ia trocar, né? Porque ia mostrar o quê? Que ele está conectando em outra forma. 1, 2, 3, 4